Imagine que, neste exato instante, exista uma cidade abandonada sob a cidade onde você vive. Não uma cidade feita de pedra, mas de intenções esquecidas. Ruas construídas por desejos que um dia pareceram indispensáveis. Casas erguidas por medos que perderam o motivo de existir. Portas que continuam abertas, embora ninguém mais se lembre para onde levavam. Agora, imagine caminhar por esse lugar, tudo permanece de pé. As estruturas ainda ocupam o espaço, mas aquilo que lhes dava vida desapareceu há muito tempo. Talvez essa seja a metáfora mais próxima do que a tradição cabalística tentou expressar ao falar sobre o Qliphoth. Durante séculos, esse nome foi cercado por um fascínio quase irresistível. Alguns o transformaram em um catálogo de demônios. Outros imaginaram um reino subterrâneo habitado por forças malignas. A cultura popular acrescentou camadas de horror, ocultismo e fantasia, até que a palavra passou a provocar mais medo do que reflexão. Mas por trás dessas interpretações existe uma ideia muito mais sofisticada e talvez muito mais perturbadora, porque o verdadeiro terror nunca esteve em criaturas escondidas nas sombras. Sempre esteve na possibilidade de que uma estrutura continue funcionando mesmo depois de perder completamente sua essência. A palavra Qliphoth costuma ser traduzida como cascas, uma tradução simples, mas profundamente precisa. Uma casca possui uma característica curiosa. Ela preserva a forma de algo vivo, mesmo quando a vida já não está presente. Pense em uma fruta. Enquanto existe polpa, sementes e circulação de nutrientes, a casca protege um organismo em desenvolvimento, mas retire tudo o que existe em seu interior. O formato permanece, a aparência permanece, até o peso pode permanecer por algum tempo. Apenas a vida desapareceu. Agora leve essa imagem para muito além da natureza. Quantas pessoas continuam vivendo apenas pela casca daquilo que um dia foram? Quantas instituições permanecem existindo depois que esqueceram por que nasceram? Quantos relacionamentos sobrevivem apenas porque ainda possuem a aparência de um relacionamento? Quantas crenças continuam sendo defendidas apenas porque ninguém percebeu que seu centro desapareceu há décadas? Talvez você nunca tenha observado que a natureza parece obedecer a uma regra silenciosa. Quase tudo o que nasce cria uma estrutura temporária para proteger seu crescimento. O útero protege o feto, a casca protege a semente, o ovo protege o embrião, a pele protege os órgãos. Mas chega um momento em que permanecer dentro da proteção significa impedir o próprio desenvolvimento. A casca deixa de ser proteção e passa a ser prisão. É exatamente nesse ponto que o simbolismo do Qliphoth começa a revelar sua profundidade. Na tradição cabalística, antes de existirem as cascas, existe a árvore da vida, não como um objeto físico, mas como um mapa simbólico da manifestação da consciência. Cada esfera representa uma qualidade da realidade: sabedoria, compreensão, beleza, disciplina, misericórdia, fundamento. Não são lugares, são princípios, são maneiras pelas quais o infinito se organiza para tornar possível a existência de qualquer coisa. Imagine a luz atravessando um vitral. A luz continua sendo a mesma, mas cada vidro permite que uma parte específica dela se manifeste. Agora imagine que um desses vidros permaneça no lugar, mesmo depois que a luz deixou de atravessá-lo. O desenho continua existindo, as cores permanecem aparentes, mas já não iluminam mais nada. Esse é o momento em que a estrutura deixa de servir à vida e passa a servir apenas à própria permanência. Perceba como essa ideia ultrapassa completamente qualquer discussão religiosa. Ela se torna um princípio universal. Um organismo saudável reorganiza continuamente suas estruturas. Um organismo doente tenta preservá-las a qualquer custo. Observe uma árvore durante o inverno. Ela aceita perder folhas para sobreviver. Observe o corpo humano. Bilhões de células morrem todos os dias para que o organismo permaneça vivo. Observe seu cérebro.
Sinapses desaparecem constantemente para abrir espaço para novas conexões. A vida não sobrevive acumulando, ela sobrevive descartando. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas confundam estabilidade com vitalidade. Não percebem que existe uma diferença enorme entre algo permanecer e algo continuar vivo. Um relógio quebrado permanece, uma estátua permanece, um hábito destrutivo também permanece. Permanecer nunca foi prova de verdade. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Quanto mais uma estrutura resiste à transformação, maior a probabilidade de ela já ter perdido sua função original. É aqui que o conceito de Qliphoth deixa de ser uma curiosidade da Cabala para se tornar um espelho desconfortável da condição humana, porque talvez o maior produtor de cascas não seja o universo, seja o próprio ego. O ego possui uma função indispensável. Ele organiza a identidade, estabelece limites, cria continuidade entre passado, presente e futuro. Sem ele, seria impossível navegar pelo mundo. Mas existe uma diferença sutil entre utilizar uma identidade e ser aprisionado por ela. Pense em um astronauta. O traje espacial salva sua vida no vazio do espaço, mas se ele tentar viver permanentemente dentro desse traje, aquilo que era proteção lentamente se transforma em confinamento. O ego funciona exatamente assim. No início ele protege, depois organiza, mais tarde limita, e finalmente exige ser protegido por você. Nesse instante ocorre uma inversão quase imperceptível. Você acredita possuir uma identidade, quando na realidade é a identidade que passou a possuir você. Talvez seja por isso que mudar doa tanto, não porque a mudança seja dolorosa em si, mas porque cada transformação rompe uma pequena camada dessa casca psicológica que insistimos em chamar de quem eu sou. Cada vez que uma certeza desaparece, sentimos como se uma parte de nós estivesse morrendo. E de certo modo, está mesmo. Não a consciência, não a vida. Apenas a estrutura que durante algum tempo serviu como recipiente para elas. Carl Jung percebeu algo extraordinariamente semelhante quando descreveu o processo de individuação. Para ele, a personalidade construída ao longo da vida não representa o destino final do ser humano. Ela representa apenas uma etapa, uma ponte, um instrumento. O problema começa quando confundimos a ponte com o destino. Imagine alguém que atravesse um rio utilizando um barco. Depois de chegar à outra margem, em vez de continuar caminhando, decide carregar o barco nas costas pelo resto da vida, acreditando que abandoná-lo seria uma traição ao caminho percorrido. Parece absurdo, mas talvez seja exatamente isso que fazemos com nossas antigas versões. Carregamos medos que já cumpriram sua função. Carregamos culpas que já ensinaram o que precisavam ensinar. Carregamos máscaras sociais que nasceram para nos proteger durante a infância, mas continuam dirigindo nossa vida adulta como se o perigo ainda estivesse presente. E então acontece algo silencioso, quase invisível. A energia deixa de alimentar o crescimento e passa a alimentar apenas a manutenção da casca. É nesse ponto que o símbolo do Qliphoth deixa de falar sobre antigos textos místicos e começa a falar sobre cada decisão que tomamos sem perceber que ela já não nasce da vida, mas da repetição. Existe uma diferença profunda entre repetir um gesto porque ele continua verdadeiro e repeti-lo apenas porque um dia foi necessário. O primeiro mantém o movimento da consciência, o segundo transforma a existência em uma coleção de automatismos. Talvez seja por isso que tantas tradições espirituais, filosóficas e até psicológicas insistam tanto na observação de si. Não porque exista algo de mágico em olhar para dentro, mas porque ninguém percebe uma casca enquanto ainda acredita ser o fruto. Essa talvez seja a armadilha mais sofisticada da mente humana. O hábito nunca anuncia o momento exato em que deixa de servir. Ele continua funcionando com eficiência, continua produzindo resultados previsíveis, continua oferecendo uma sensação de segurança,
apenas deixa pouco a pouco de produzir vida. É como um moinho que continua girando muito tempo depois de o rio ter secado. O movimento permanece, o propósito desapareceu. Olhe para a história das civilizações. Impérios raramente desmoronam no instante em que perdem sua força criativa. Durante décadas, às vezes séculos, continuam sustentando cerimônias, burocracias, símbolos e discursos. Do lado de fora parecem sólidos, do lado de dentro a vitalidade já se foi. A estrutura passa a consumir a energia que antes utilizava para criar. Em vez de servir a vida, exige que a vida passe a servi-la. Talvez o mesmo aconteça dentro de cada indivíduo. Existe um momento em que uma crença deixa de explicar o mundo e começa apenas a defender a si mesma. Existe um momento em que uma opinião deixa de nascer da investigação e passa a existir apenas porque abandoná-la ameaçaria a identidade construída ao seu redor. Nesse instante, a verdade deixa de ser prioridade. A preservação da casca assume o comando. Perceba como essa lógica atravessa praticamente todos os aspectos da experiência humana. O orgulho pode ser entendido como uma casca, a inveja também. O ressentimento talvez seja uma das mais resistentes. Ele preserva durante anos uma emoção que já perdeu qualquer capacidade de transformar o passado. Ainda assim, continua exigindo energia diariamente. É como manter acesa uma fogueira para aquecer uma casa que já não existe. Talvez seja por isso que determinadas pessoas parecem permanentemente cansadas. Não necessariamente porque trabalham demais, mas porque sustentam estruturas interiores cuja manutenção exige uma quantidade absurda de energia psíquica. Fingir ser alguém, defender uma imagem, alimentar um personagem, esconder uma vulnerabilidade, repetir um desejo que já não faz sentido. Tudo isso consome recursos silenciosamente. Imagine um computador executando dezenas de programas invisíveis em segundo plano. À primeira vista, ele parece apenas lento, mas o problema não está no processador, está na quantidade de processos que continuam funcionando sem qualquer utilidade real. A mente humana não é muito diferente. Grande parte do sofrimento não nasce apenas daquilo que acontece, nasce daquilo que continua acontecendo dentro de nós muito tempo depois que os fatos terminaram. É nesse ponto que o simbolismo do Clifford encontra uma ponte inesperada com a psicologia moderna. Jung falava da sombra como o conjunto dos aspectos rejeitados da personalidade. Mas existe uma nuance interessante. A sombra não é apenas aquilo que escondemos. Muitas vezes, ela também é alimentada pelas máscaras que insistimos em manter. Quanto mais rígida se torna a persona, maior tende a ser a pressão exercida pelaquilo que ficou excluído. Como duas placas tectônicas comprimidas durante décadas, chega um momento em que a energia acumulada encontra uma forma de escapar. Talvez os antigos místicos descrevessem esse processo utilizando uma linguagem diferente. Talvez chamassem essas regiões de cascas porque percebiam que a energia aprisionada dentro de uma forma vazia inevitavelmente se degrada. Não porque exista uma maldição sobrenatural, mas porque tudo aquilo que deixa de circular começa lentamente a se decompor. Observe um lago. Enquanto a água flui, ela permanece transparente. Quando deixa de circular, acumula sedimentos, perde oxigênio e transforma-se em um ambiente onde outras formas de vida passam a dominar. A consciência parece obedecer ao mesmo princípio. Toda energia que deixa de participar do movimento criativo procura outro caminho para se manifestar. Às vezes aparece como obsessão, outras vezes como compulsão, outras como necessidade de controle, ou como uma busca interminável por reconhecimento. É curioso perceber que quase todas essas manifestações possuem uma característica em comum. Elas prometem preencher um vazio, mas dependem da existência desse vazio para continuar existindo. Quanto mais são alimentadas, maior se tornam, como um recipiente sem fundo. Talvez seja exatamente por isso que tantas tradições insistem na ideia de vigilância interior.
não como uma guerra contra desejos ou emoções, mas como um exercício constante de perguntar: esta força ainda serve à vida ou apenas à manutenção da sua própria existência? Essa pergunta parece simples, mas ela possui um poder devastador, porque desmonta uma das maiores ilusões do ego, a crença de que tudo aquilo que existe dentro de nós merece continuar existindo. Nem toda memória precisa permanecer ativa. Nem todo medo merece ser preservado. Nem toda ambição continua sendo saudável. Nem toda identidade precisa sobreviver ao próximo estágio da consciência. Pense em uma cobra trocando de pele. Ela não abandona a antiga pele porque a odeia. Ela a abandona porque cresceu. Imagine se tentasse continuar habitando aquela estrutura antiga. Aquilo que antes permitia sua expansão passaria lentamente a sufocá-la. Talvez seja exatamente isso que tantas pessoas experimentam sem conseguir nomear. Não é falta de capacidade, não é ausência de oportunidades, é crescimento tentando acontecer dentro de uma estrutura que já não comporta aquilo que elas se tornaram. E talvez essa seja uma das imagens mais precisas para compreender o Qliphoth, não como um reino de monstros, mas como o estado em que uma forma sobrevive ao desaparecimento do princípio que a justificava. Quando isso acontece, a forma passa a buscar energia onde puder encontrá-la, no medo, na culpa, na vaidade, na necessidade constante de aprovação, na compulsão por prazer, no desejo de dominar, ou até mesmo na espiritualidade transformada em espetáculo, porque uma casca não se importa com a direção da energia. Ela apenas precisa continuar existindo. É por isso que pessoas extremamente inteligentes podem ser dominadas por hábitos irracionais. Não lhes falta conhecimento, falta perceber quais estruturas internas continuam exigindo combustível, mesmo depois de perderem completamente o sentido. E talvez seja justamente aqui que a discussão sobre energia ganhe uma dimensão muito mais profunda do que normalmente imaginamos. Quando se fala em conservar energia, muita gente pensa imediatamente em vitalidade física, disciplina ou autocontrole. Tudo isso possui seu valor, mas existe uma forma ainda mais silenciosa de desperdício. Não é a energia que sai de você, é a energia que permanece presa em estruturas que já deveriam ter sido abandonadas. É como tentar encher um reservatório cujas paredes estão rachadas. Por mais água que entre, quase nada permanece. Enquanto essas fissuras não forem reconhecidas, qualquer tentativa de fortalecimento produzirá apenas uma sensação temporária de poder. Porque a verdadeira transformação não começa aumentando a quantidade de energia disponível. Ela começa perguntando quem exatamente está consumindo essa energia, porque essa talvez seja a pergunta que atravessa todas as tradições de autoconhecimento, ainda que cada uma utilize uma linguagem diferente. Quem é alimentado pelas suas escolhas diárias? A consciência que busca crescer ou a estrutura que luta para permanecer intacta? Essa diferença é quase imperceptível no início. Afinal, ambas utilizam os mesmos pensamentos, as mesmas emoções e até os mesmos argumentos, mas seus destinos são completamente distintos. Uma conduz à expansão, a outra conduz à estagnação. Talvez seja por isso que os antigos mestres raramente falavam sobre destruir a escuridão. Eles falavam sobre produzir clareza, porque a escuridão possui uma característica curiosa. Ela não é uma força que precise ser combatida. Ela é, muitas vezes, apenas a ausência de algo. Quando uma sala permanece fechada durante anos, não é necessário expulsar a escuridão. Basta abrir uma janela. A luz não trava uma batalha. Ela simplesmente torna a escuridão desnecessária. O mesmo acontece com as cascas da consciência. Quanto mais lúcida se torna uma pessoa, menos energia sobra para sustentar estruturas artificiais. Algumas desaparecem quase imediatamente, outras resistem por muito tempo, não porque sejam mais fortes, mas porque foram confundidas com a própria identidade.
É nesse momento que muitas jornadas espirituais encontram seu maior desafio. Existe uma tentação silenciosa de substituir uma casca por outra. Alguém abandona uma identidade baseada em status e constrói outra baseada em superioridade espiritual. Deixa um personagem para vestir outro. Troca um uniforme por outro uniforme. Muda o cenário, mas preserva exatamente o mesmo mecanismo psicológico. Talvez seja por isso que o símbolo do Qliphoth continua tão atual. Ele nos lembra que até mesmo a busca pela verdade pode se transformar em uma casca quando deixa de servir à transformação e passa apenas a alimentar a imagem de quem acredita possuí-la. Esse é um risco constante. Toda ideia extraordinária, quando cristalizada, começa lentamente a perder sua vitalidade. Toda filosofia, quando deixa de dialogar com a realidade, transforma-se em repetição. Toda tradição, quando esquece seu princípio vivo, converte-se apenas em ritual. Toda ciência, quando abandona a curiosidade, torna-se dogma. Toda religião, quando perde a compaixão, transforma-se em burocracia. E todo ser humano, quando para de crescer, começa lentamente a confundir estabilidade com existência. Perceba como essa lógica parece atravessar tudo o que vive. Uma estrela permanece brilhando porque transforma continuamente sua própria matéria. Um coração permanece vivo porque nunca para de pulsar. Uma floresta permanece saudável porque milhões de organismos nascem, morrem e devolvem nutrientes ao solo. Nada na natureza preserva indefinidamente a mesma forma. Apenas aquilo que perdeu contato com a vida tenta permanecer exatamente igual. Talvez seja por isso que o medo da mudança seja tão universal. Não é apenas o desconhecido que nos assusta, é a sensação de que alguma parte de nós precisará deixar de existir para que outra possa nascer. Mas talvez essa nunca tenha sido uma morte. Talvez tenha sido apenas a queda de uma casca. Observe uma cigarra abandonando seu exoesqueleto preso ao tronco de uma árvore. Durante algum tempo, a antiga forma continua ali, completa, perfeita, quase indistinguível de um ser vivo. Quem passa rapidamente acredita que existe vida naquele invólucro, mas a verdadeira vida já está muito acima, escondida entre as folhas, experimentando o primeiro voo. Essa imagem talvez sintetize todo o simbolismo do Qliphoth. As cascas sempre parecem mais sólidas do que aquilo que nasce delas, porque a transformação é silenciosa, a estrutura chama a atenção, o crescimento acontece quase invisivelmente. Talvez por isso tantas pessoas invistam tanto esforço em fortalecer aquilo que deveria apenas ser atravessado. Protegem máscaras, defendem personagens, colecionam títulos, acumulam símbolos de poder, buscam aprovação, competem por reconhecimento e fazem tudo isso acreditando estar fortalecendo a própria existência, quando na verdade apenas reforçam a espessura da casca. O paradoxo é que quanto mais espessa ela se torna, menos a vida consegue atravessá-la. E então surge uma pergunta inevitável: se as cascas existem para proteger o nascimento de algo maior, o que acontece quando passamos a viver exclusivamente para protegê-las? Talvez essa seja a origem de grande parte do vazio moderno. Nunca tivemos tantas possibilidades de construir uma imagem. Nunca foi tão fácil parecer forte, parecer sábio, parecer bem-sucedido, parecer desperto, mas parecer nunca foi sinônimo de ser. Uma fotografia de uma chama jamais aquece um ambiente. Uma gravação do oceano jamais produz uma onda. Da mesma forma, uma identidade cuidadosamente construída jamais substitui uma consciência verdadeiramente desperta. E talvez seja justamente essa a razão pela qual tantos símbolos antigos continuam atravessando os séculos. Eles não foram criados para descrever monstros escondidos em algum lugar do universo. Foram criados para apontar fenômenos que acontecem dentro da própria experiência humana. Nesse sentido, o Qliphoth deixa de ser um território místico e passa a funcionar como um espelho. Não um espelho que mostra o rosto, mas um espelho que revela aquilo que continuamos alimentando sem perceber.
Quais ideias ainda vivem em você apenas porque um dia fizeram sentido? Quais medos continuam determinando decisões mesmo depois que o perigo desapareceu? Quais desejos pertencem realmente ao seu coração e quais apenas sustentam uma identidade construída ao longo dos anos? Essas perguntas talvez sejam mais importantes do que qualquer mapa esotérico, porque nenhum símbolo possui valor se não produzir uma transformação na maneira como enxergamos a nós mesmos. Talvez seja essa a função mais elevada de qualquer tradição filosófica, não oferecer respostas definitivas, mas produzir perguntas tão precisas que algumas estruturas internas simplesmente deixam de conseguir sobreviver. E talvez, enquanto você refletia sobre o significado dessas antigas cascas, uma delas tenha começado a rachar silenciosamente dentro da sua própria percepção. Se isso aconteceu, então este vídeo nunca foi realmente sobre o Qliphoth. Foi sobre reconhecer que a consciência não cresce acumulando formas. Ela cresce tendo a coragem de abandoná-las, porque no fim, aquilo que é verdadeiro não precisa ser protegido pela rigidez. Apenas aquilo que perdeu contato com sua própria essência teme a transformação. E talvez a liberdade nunca tenha sido encontrar uma nova casca para habitar. Talvez a verdadeira liberdade seja descobrir que a vida sempre esteve do outro lado dela.